processo administrativo do governo de Santa Catarina. E eu volto com vocês no estúdio. Jornal da Tarde. Entrevista. Tradicionalmente associada ao envelhecimento, a perda de massa muscular tem surgido cada vez mais cedo, impulsionada pelo estilo de vida sedentário e uso excessivo de telas. Ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Tarde com a gente, Dr. Arno Vieira. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite. É sempre um prazer poder compartilhar informações de saúde com a população catarinense. E, doutor Nara, me fala uma coisa, o sedentarismo, ele está fazendo com que as crianças e adolescentes percam essa força muscular? Perfeito, perfeito. A gente, antes de explicar acerca do sedentarismo, a gente tem que identificar que existem múltiplas causas que vêm fazer a perda de massa muscular em adolescentes e no público infantil também. Uma das causas é o sedentarismo, por conta de que, vamos fazer uma analogia. Por exemplo, nas academias de musculação, o pessoal está estimulando a hipertrofia, o aumento da massa muscular. No que tange ao sedentarismo, é justamente o movimento oposto. O não estímulo dessa musculatura faz o público adolescente perder massa muscular. E trazendo um pouquinho para o público infantil, obviamente a gente não quer que a criança faça musculação propriamente dito, né? Porém, atividades lúdicas, brincadeiras, também estimulam o desenvolvimento infantil. Mas aí, doutor, qual é o reflexo disso na saúde dessas crianças? Se elas estão, geralmente, no momento elas estão em fase de desenvolvimento, de crescimento e essa massa muscular, como isso se reflete lá na saúde delas? Perfeito, perfeito. Existe um marcador, vamos assim dizer, a gente avalia a sua saúde da criança em atendimento ambulatorial. O que é isso? A gente avalia o peso e o crescimento, a estatura, e não somente isso, também os marcos de desenvolvimento. O que é os marcos de desenvolvimento? São habilidades esperadas para aquela determinada idade. Quando a criança ela tem esse, vamos dizer assim, esse déficit muscular ou nutricional, não somente criança, adolescentes também, ampliando, a gente observa esse retardo no marco do desenvolvimento. Então, vamos dar um exemplo. A determinada idade era esperada que a criança já lesse. Ela não está conseguindo. Ou a gente vendo agora um boom, vamos assim dizer, de dificuldade de relação interpessoal. Crianças têm muita dificuldade hoje de interagir, que era algo natural na infância, elas brincarem, interagirem. E isso a gente observa que está vindo do sedentarismo. O uso excessivo, desculpa, Karina, o uso excessivo de telas, né, tá fazendo com que essa interação diminua, que as crianças desaprendam de alguma forma a conversar com outras crianças e a brincar? Perfeito, perfeito. Existem até algumas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria que estratifica, a depender da idade, o máximo de horas. Ali em torno ali dos seus 5 anos a 10 anos de idade, é preconizado ali de 2, no máximo 3 horas de tela. Hoje a gente observa a criança mexendo 5, 6, 8, 12 horas. Então isso não tem como, isso vai gerar um prejuízo cognitivo, que no caso a gente pontuou ali a questão de relacionamento interpessoal. E mais um ponto que é importante a gente salientar acerca do uso de telas, isso muitas vezes está interferindo também no sono. O que acontece? O sono, de forma bem breve, a fisiologia, não pensando em complicar, a luz do celular, ela inibe um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio responsável para a gente conseguir dormir. E como elas ficam com isso na frente do olho, inibe o sono e, consequentemente, prejuízo no crescimento, desenvolvimento, e é uma bola de neve, vamos assim colocar. Doutor, e essa perda de massa muscular tão precocemente também pode estar associada a essa alimentação dessas crianças, porque muita criança aí consumindo fast food, consumindo uma alimentação mais fácil, né? Muita embalagem, também reflete diretamente nessa perda. Perfeito, perfeito. Vocês estão extremamente orientadas quanto às etiologias, levantando todas elas para mim. São mamães aqui, então. Vocês sabem muito, muito, exatamente. A gente brinca em pediatria que a gente tem que valorizar muito a queixa da mãe. A mãe entende muito do filho dela. Mas respondendo objetivamente ali a questão referente à perda de massa muscular, seria o quê? A alimentação. Verdade, isso, exatamente. O que acontece? As fibras musculares, de novo, não buscando complicar, só para a gente entender, elas são constituídas de actina e miosina, que são estruturas proteicas. O que isso tem a ver com alimentação? O nosso corpo precisa de nutrientes nobres para produzir essa massa muscular, vamos assim colocar. Como, por exemplo, alimentos proteicos e saudáveis. Contudo, os fast foods a gente vê que vai
no contrário disso, são alimentações hipercalóricas, alimentações pobres em nutrientes e minerais e, consequentemente, vai ter também prejuízo, colocando assim como uma segunda etiologia, uma segunda causa para essa perda de massa muscular. E o que pode ser feito para que isso seja revertido, para que essas crianças comecem aí a ganhar mais massa muscular e de alguma forma melhorem a sua saúde como um todo? Porque isso também pode prejudicar, inclusive, o desenvolvimento dessa criança, né? Perfeito, perfeito. Vamos trabalhar com questões de criança, por exemplo. A gente não vai, como mencionei anteriormente, colocá-la para fazer uma musculação pesada, intensa. Não, atividades lúdicas. O que é atividade lúdica? É que a criança brinque, que a criança interaja com seus colegas, porque isso vai ter uma repercussão tanto no que tange a muscularidade, no que tange a relação interpessoal. No que tange agora os adolescentes, é um pouco mais fácil. A gente pode estimular a prática de exercício físico. A Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, ela preconiza, na semana, em torno de 150 minutos de exercício físico para obtenção de saúde. E o exercício físico, ele pode ser desde musculação, agora falando dos adolescentes, natação, futebol. Então, dá para deixar o adolescente escolher a atividade, uma vez que aumenta a adesão dele. Então, esse é o caminho que a gente pode reverter no que tange ao exercício físico. No que se fala sobre nutrição, alimentação, essa problemática, ela está atrelada junto com o uso de telas. O que ocorre? Muitas vezes a criança ou o adolescente, ele come assistindo o celular e tudo mais. E ele não faz a devida mastigação. E isso aumenta o apetite dele e, consequentemente, gera obesidade, gera toda essa problemática que a gente está atrelando. Assim sendo, existem modificações pequenas, entre aspas, que fazem toda a diferença. Uma delas, por exemplo, seria não consumir alimentos assistindo tela, por exemplo. E a gente está falando aqui de Florianópolis, que é uma cidade que tem aí o privilégio, né, de estar à beira-mar. Então, estimular momentos também, né, como um simples passeio na praia, uma caminhada, aquele futebol na areia, um voleizinho de praia. Acho que esse tipo de atividade já faz a diferença, né, doutor? Perfeito, perfeito. Acho que a gente, que é da Grande Florianópolis, eu também sou da Grande Floripa, a gente tem esse privilégio das praias, da beira-mar, para praticar exercício físico. E é interessante que o exercício físico, ele extrapola a saúde. Como assim? Ele tem funções de melhorar os laços familiares, fazer uma atividade ao ar livre em família. É muito positivo, é muito legal. E não somente isso, além desse benefício, como a gente ponderou ali dessa questão de interação, tem o benefício físico, que seria uma forma, vamos dizer assim, um remédio, a gente pode até usar esse termo, remédio não necessariamente é só comprimido, mas seria um remédio para a gente reverter essa condição de saúde. Até porque, doutor, se a gente tiver bons hábitos agora, ou passar esses bons hábitos para as crianças, para os adolescentes agora, com certeza a gente vai ter adultos mais saudáveis, né? Porque a gente está falando aqui da perda de massa muscular precocemente, focando em crianças e adolescentes, mas eu imagino que muito adulto também, principalmente da pandemia para cá, né, que acabou se isolando mais, também deve estar sentindo aí essa perda de massa muscular, ou até essa retração dentro de casa, uma coisa mais isolada. Muita gente ficou ainda com isso, né, depois de todo aquele período tão tenso que a gente viveu, né? Perfeito, essa analogia. Aí a gente pode até adicionar que como uma causa, um sintoma que apareceu muito no que tange ali a pandemia foi problemas de saúde mental. Por exemplo, ansiedade, processos depressivos. O que também já está acontecendo em crianças e adolescentes. Exatamente, o que já está acontecendo, porque o mecanismo é o mesmo. A gente brinca que no período paleolítico a gente tinha hábitos ali de viver em tribos e comunidades e a civilização modernizou-se, faz parte, é assim que funciona a tecnologia. Todavia, biologicamente falando, a gente ainda precisa conviver em sociedade, interagir, e esse isolamento, ainda mais compulsivo como foi, isso repercute na saúde mental também, como bem ponderou ali, não somente em adultos, como crianças e adolescentes de forma global. E a atividade física é um grande aliado no tratamento de ansiedade, depressão, né? Então isso também de alguma forma vai auxiliar para que essas crianças, esses adolescentes que estejam passando por questões relacionadas à saúde mental desde ali da época da pandemia, com a atividade física pode também resolver essa questão, não é mesmo? Perfeito, perfeito. Existe uma frase dentro ali do público da psiquiatria, da saúde mental como um todo, que é o seguinte, nem toda depressão e ansiedade, ela vai ser curada por exercício físico somente, nem toda, mas toda doença vai precisar do exercício, ou seja,
para ficar bem claro para o pessoal de casa entender. Às vezes, você vai precisar do remédio e às vezes não vai precisar, mas você sempre vai precisar do exercício físico para tratamento. E a gente não pode deixar de associar, agora há pouco a gente fez uma entrevista, doutor, com uma economista sobre os presentes para os dias das crianças. No topo da lista estão os eletrônicos. Então vale agora a gente também puxar um pouquinho da orelha do pai e da mãe, porque a criança, o adolescente não vai lá possivelmente comprar esse eletrônico, né? Então vale essa ponderação que cabe ao adulto, né? Estipular ali dentro de casa, né? Perfeito, perfeito. Assim, eu penso que a linha, ou melhor dizendo, a linha científica, ela defende o quê? Não é extremismo, não é mexer em excesso ou tirar totalmente a tecnologia. A tecnologia ela veio para facilitar a nossa vida. Porém, deve-se ter equilíbrio, ponderação no mexer. Por exemplo, com um número restrito de horas, com a supervisão dos pais. E aí, nesse sentido, a tecnologia só tem a agregar, tanto que a gente vê que o pessoal hoje mais jovem é extremamente habilidoso com tecnologia, apreensão de novos aplicativos, que os mais antigos acabam tendo essa dificuldade. Isso adveio do quê? Do celular, do videogame. Então, o problema em si não é a tecnologia, é o uso dela. O excesso dela, né? O excesso dela, perfeito. Deixa eu contar para vocês que lá na minha casa a gente colocou no celular da minha filha, ela vai fazer 13 anos, um aplicativo que a gente que controla quantas horas ela pode ficar no celular. Deu 1h30 de celular por dia, ele trava. Então, ela só consegue a liberação para usar mais, né? Se o responsável liberar para ela. No início, não é fácil, eles não querem. Eles querem liberdade total, né? Para falar com os amigos, para mexer no celular, para jogar joguinho. Mas foi muito importante. Assim, depois que a gente colocou esse aplicativo de controle de tempo, a gente teve outra criança em casa. Então, realmente, não é fácil, às vezes, a mudança de hábito, né? Não, e isso pra gente que é médico, no ambulatório de pediatria é uma guerra. Porque você precisa dessa colaboração do... O médico vira o vilão na hora que sugere isso, totalmente, né? O adolescente, ele já te olha atravessado nesse momento, né? Ainda a gente brinca, criança dá pra iludir com o balãozinho lá, a gente faz a carinha e aí a gente engana elas. Mas os pais, nessa situação, eles são fundamental, porque, obviamente, o adolescente, se ele puder decidir, ele vai decidir por mexer muito mais. E aí vem essa condição dos pais olhar. Ou seja, para resumir, amar, nesse caso, também é disciplinar, não é deixar fazer o que quer. E esse excesso também causa essa irritabilidade, né? Essa questão de estímulo o tempo todo, né? Se você pega uma criança mais nova, por exemplo, eu tenho lá meu pequeno de 3 anos de idade, se a gente deixa ele um pouco mais na tela, se ele passa lá de meia hora, 1 hora na tela, a gente nota que fica outra criança. Fica uma criança irritada, uma criança com mais dificuldade depois para dormir, né? Então, realmente, é aquela coisa, né? Nada em excesso faz bem, né? Então, se a gente conseguir colocar equilíbrio na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né, com certeza acho que as coisas vão fluir de uma maneira melhor. E o exemplo arrasta, né, também, né? Perfeito, perfeito. Até para comentar ali essa questão do uso do celular e a irritabilidade, isso é interessante porque ajuda às vezes a gente até fazer um diagnóstico de saúde mental. Como assim? Existe uma diferença entre um paciente que possui uma ansiedade orgânica e existe uma diferença do paciente que está sendo hiperestimulado. Ou seja, a gente precisa categorizar devidamente para poder fazer o diagnóstico. Até mesmo nós, que somos adultos, se a gente estiver num ambiente estressante, a gente vai ter toda essa problemática de forma similar. E para fazer o fechamento da fala, eu concordo, isso é uma coisa que a gente discute muito em ambiente acadêmico, principalmente ali em conversas de médico, que o médico, ele deve arrastar o seu paciente por intermédio do exemplo. Ou seja, o médico ele não pode cobrar do seu paciente que se alimente adequadamente, que ele faça atividade física, sendo que ele às vezes está com obesidade, doenças crônicas, ele não é um praticante de atividade física. Isso não existe. A teoria tem que ser acompanhada da prática. E até porque a criança e o adolescente, principalmente, eles dão sinais, né? Essas mudanças de comportamento, alguma coisa está acontecendo. Procurar uma ajuda médica de um especialista faz também toda a diferença logo no início, que se vê aí que alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo, né? Porque às vezes eles não querem se abrir com a gente, né? Mas às vezes com um profissional procurar uma ajuda é muito importante, doutor. Perfeito, perfeito. O que acontece? A criança ou o adolescente, eles têm o cérebro deles, a gente diz que ele é plástico. O que significa isso? Significa que as sinapses, as suas ramificações neurais, elas são modificáveis de forma mais fácil, mais flexível, diferente de nós adultos, que já temos uma certa rigidez cognitiva. E isso impacta no desenvolvimento da criança e potencialmente adolescente e adulto. Por quê? Porque ele vai ser acostumado com hiperestímulo.
Aí quando ele vai, por exemplo, numa sala de aula que não vai ter aquele hiperestímulo, que ele precisa prestar atenção, ele não consegue. E isso não necessariamente é TDAH, por exemplo, que é um boom de diagnóstico. Não necessariamente. Pode ser que ele está só hiperestimulado, o cérebro dele se acostumou com aquilo. Então é importante categorizar até para a gente não diagnosticar em excesso. Perfeito. Doutor Arno Vieira, muito obrigada pela sua conversa aqui com a gente no Jornal da Tarde. Tenho certeza que foi muito esclarecedora para todos os nossos ouvintes. Foi um privilégio. Eu penso que quem compartilha com conhecimento, ele multiplica. Então, para mim é uma honra esse convite, poder vir aqui, conhecer o estúdio, conversar com vocês aí. E foi muito fácil, eu brinco, a minha vida aqui, que vocês estavam muito orientados, já sabiam as causas, então foi fácil meu trabalho aqui de falar. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Obrigado. E vamos aproveitar que o assunto são as crianças e adolescentes, né, para falar da Neurovital Terapias. Se você conhece um bebê, uma criança,